Deputado André Gadelha, o senhor participou ontem do lançamento do PAC, o novo PAC do governo federal para a Paraíba. Algumas cidades sendo beneficiadas e outras ficando de fora. Um exemplo disso foi que Patos, Cajazeiras tiveram, né, citações de obras, enquanto que Sousa ficou ali suprimida e não foi anunciada nenhum tipo de obra para o município. Como é que o senhor viu e analisou essa informação, inclusive repassadas pelos ministros do governo Lula? A vinda dos ministros à Paraíba sinaliza que o governo federal tem um olhar para a Paraíba, um olhar diferente. Mesmo a Paraíba recebendo menos recursos do que muitos dos estados da Paraíba, nós só ficamos à frente de 5 estados da federação, nós só ficamos à frente de 5. Então a Paraíba não foi tão contemplada como outros estados, principalmente do sul, mas como a Paraíba e nós já somos acostumados a se satisfazer com poucas coisas, mas mesmo assim a gente tem que agradecer ao governo federal e o empenho do senador veneziano como vice-presidente, que também teve o seu dedo em cima de muitos recursos que aí estão. O PAC chega à Paraíba em obras estruturantes. A triplicação da BR-230, a duplicação de Campina Grande a Cajazeiras, o Hospital de Trauma, a construção do eixo norte que liga as águas do Rio São Francisco até ao Vale do Penhacó, ao açude de Coremas, enfim, obras relativamente estruturantes, muito sonhada por nós paraibanos. A gente fica triste por um lado, e ao mesmo tempo feliz, porque vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, e ao mesmo tempo a gente fica olhando como a falta de lideranças políticas de mandato, né? Hoje a cidade de Sousa se resume a um mandato de prefeito, não tem deputado estadual nem deputados federais, como houve no passado, onde nós vivíamos um protagonismo dentro do desenvolvimento, e hoje Sousa vive sendo esmagada por uma grande cidade que é Patos e a cidade de Cajazeiras. A cidade de Cajazeiras ganhou um aeroporto recentemente com um voo para Recife. Patos vai ganhar uma ampliação no PAC do aeroporto, já existe voo doméstico dentro da cidade de Patos. A cidade de Patos se transforma num polo educacional também muito grande, caminhando para um industrial. Cajazeiras recebeu uma universidade pública de medicina que atrai investimentos, está ganhando agora a questão, ganhou o IML por parte do governo do estado. Enfim, a gente está começando a ficar ali esmagado entre Patos e Cajazeiras. Cajazeiras tem 3 deputados estaduais, Patos tem deputado estadual, tem deputado federal, e Sousa não tem deputados estaduais e federais. E isso faz com que a gente perca muito em relação às discussões em atrair investimentos para a nossa região. André, isso implica dizer de que os investimentos que não chegaram até Sousa, porque você colocou aí que falta representante lá em Brasília para defender justamente essa busca dos projetos diretos para o PAC em Sousa? Olha, Pereira, quando existe, o governo federal chega e diz, olha, nós temos 2 bilhões de reais para a Paraíba. Aí conversa com os deputados federais. Lógico que o deputado federal, cada um vai trazer a fatia maior desse recurso para a sua cidade natal, né? A Patos leva seu pedaço, nas discussões os deputados estaduais de Cajazeiras vai junto com seus deputados federais e tira sua fatia. João Pessoa, Campina Grande, que é a maior quantidade de deputados do mandato, são de João Pessoa e Campina, da área metropolitana, das áreas metropolitanas. Então isso faz com que a gente fique no prejuízo. Quem está levantando o discurso de Sousa e da região a Brasília? O prefeito, através de um deputado estadual que tem de outra cidade, ou um deputado federal que é de outra cidade. Então fica difícil essa lembrança na hora da divisão do bolo, como se diz, dos recursos para a cidade de Sousa. E nós estamos ficando no prejuízo. É tanto que eu tenho chamado muita atenção do governo do estado e do governo federal para que nós possamos vocacionar as nossas tendências para a agricultura, utilizar das nossas terras férteis, utilizar das águas do Rio São Francisco, e a gente começar a criar projetos estruturantes, construção de ceasa, curso de fruticultura, melhoramento do nosso sistema de irrigação de São Gonçalo, ampliar o sistema de irrigação
irrigação, dentro da distribuição de água, dentro das várzeas de Sousa, enfim, a gente tem que começar a puxar na orelha do governo do Estado e do governo federal, pelo menos esse período que estou na Assembleia, tenho feito isso, Pereira, tenho feito isso, meus amigos, de mostrar que Sousa precisa ser lembrada nas discussões financeiras e desenvolvimento do Estado e do Brasil. André, você também representa um senador do PMDB que é veneziano. O que foi que o veneziano, nesse período de 4 anos, né, fez por Sousa, né? A gente percebe que o senador não tem acesso a alguns empenhos de projetos para, falando de Sousa, que é a sua cidade e onde nós vivemos aqui. O que foi que veneziano, já que o senhor está reclamando que ninguém colocou nada para Sousa, e o senhor representa o senador veneziano, o que foi que colocou para Sousa? Olha, o ano passado nós conseguimos com o veneziano 3 milhões de reais de recursos para pavimentação asfáltica. Esse recurso vai chegar e já chegou na Codevasf, que está administrando esses recursos junto com a Prefeitura de Sousa, que a Prefeitura indicou 5 ruas para serem asfaltadas e não conseguiu a adequação dessas ruas conforme a Codevasf exigiu, e está informando mais 5 ruas para substituir as que não deram certo, então recursos do senador veneziano, e agora recentemente nós conseguimos 12 milhões e meio para a construção de uma barragem lá no distrito dos Pereiros, a barragem Santa Rosa, e a prefeitura está com dificuldade de regularizar o seu calque, e isso está impedindo que a prefeitura receba esses 12 milhões e meio aproximadamente para a construção. Então, estou falando em 15 milhões de reais para a cidade de Sousa, num pedido de quem não tem um mandato, né? de quem não, que está começando aqui um período na Assembleia, mas que veneziano é um cara correto, um cara amigo, é um cara que ajuda os 223 municípios e não ia deixar de mandar para Sousa por o prefeito ser adversário, porque lá tem um pedido de André, independente de quem esteja na prefeitura, minha bandeira é Sousa, e eu não vou deixar de lutar por Sousa, e é tanto que na próxima sexta-feira, aqui nesta casa, na Assembleia, nós estaremos realizando uma sessão muito importante, uma sessão que nós vamos discutir o texto da reforma tributária que se encontra no Senado, e nós vamos aproveitar a vinda de veneziano, que é o vice-presidente do Senado, e também a vinda do coordenador dos assuntos econômicos, que é o senador Efraim. E aí eu vou pedir para que Efraim também possa ajudar a Sousa, seja em pavimentação asfáltica, ou seja em outra barragem, como a dos Pereiros, que é tão sonhada e que ficou paralisada há muitos anos, como também algumas questão de uma policlínica que ontem foi anunciada no PAC, que o governo federal vai beneficiar os municípios com tudo o que você pensar dentro desse, é como se fosse um mini hospital do governo federal está lançando no PAC, nós vamos pedir através do senador Efraim nessa próxima sexta-feira e fazer o convite a todos que estão nos assistindo nesse momento de poder participar, que seja online e que seja presencial aqui na Assembleia, que será uma discussão importante, que vai mexer com a gente, vai mexer com o comércio, vai mexer com o consumidor, vai mexer com nossa vida, que é a tão sonhada reforma tributária e que precisa ser destacada, que hoje o Nordeste está prejudicado com o texto que lá está no Senado e que às vezes as pessoas não procuram saber do que está acontecendo, mas nós precisamos nos preocupar, porque é um texto que vai sair do Senado e aí com certeza vai durar mais 40 anos para acontecer uma nova reforma. Você fez um discurso aqui na Assembleia Legislativa e colocou de que o município de Sousa está com uma dívida de 300 milhões de reais, inclusive 130 milhões só de INSS, né? E o prefeito Fábio Taironi usou também a imprensa sousense, desmentiu esses números que você colocou, disse que não existiam, isso é fantasioso. Em que base você pegou esses números? E até um momento também para você dizer ao povo de Sousa como é que, de fato, o município está no calque, por que está no calque. Né? O calque não pode conveniar com o governo federal e prejudica sensivelmente qualquer andamento. E ainda volta aquele tempo da Energisa, né? Ele disse que está pagando uma dívida faraônica que foi, segundo o próprio Taironi, disse numa live, né, que foi produzida pelo seu governo. Quando eu digo que a gestão de Sousa vive um mundo do ilusionismo, o mundo do Bob, eu não estou mentindo, Pereira. Como é que o cara está quase 8 anos numa gestão, 8 anos vezes 12, eu não sou muito bom de matemática, vai dar 96 meses aí
de prazo e ainda não pagou uma conta que eu recebi, porque quando eu criei a taxa de iluminação pública para pagar uma conta que eu tinha herdado da gestão que ele passou, aí eu fiz o parcelamento e no ano seguinte ele já assumiu, então não tem dívida acumulada. Eu deixei, foi uma receita para que ele possa pagar, que ele não está pagando. Os documentos que eu peguei foram os documentos do TCE, que ele mesmo divulga, ele mesmo entrega. E eu posso fornecer a você, através do site, para que você veja que deve mais de 130 milhões de reais à CAGEP, deve mais de 130 milhões ao INSS, deve mais de 16 milhões à Energisa e deve mais de 22 milhões de precatórios. Então dá 300 milhões de reais. Endividou a prefeitura, quebrou a prefeitura. E mais ainda, no momento difícil que ele vive na gestão, no momento difícil que ele está tendo para ter um candidato à sucessão eleitoral, ele está querendo fazer manobras políticas, indo contra o discurso dos 222 municípios da Paraíba que reclamam por uma falta de FPM, onde está querendo criar 3 secretarias para acomodar políticos, agentes políticos, além disso, mais de 20 empregos comissionados para que possa acomodar de uma forma contábil eleitoralmente para um lançamento de uma candidatura aí que tem as minhas dúvidas em relação à disputa eleitoral do próximo ano. Então, vive um mundo realmente que ele quer ver. A cidade falta remédio, a cidade falta exames, a cidade falta obras estruturantes. Você vê pequenas praças sendo feitas no município, você não vê uma obra estruturante, a não ser do governo do estado, uma perimetral que já vem desde 2008, a gente está em 2023, ainda estamos falando da perimetral. A gente vê a falta de limpeza pública nos bairros, a gente vê a falta de esgotamento sanitário, a gente vê falta de água com açude cheio. Então, quem não quer ver é aquele que quer apenas imaginar aquela cidade perfeita que vive na cabeça do mundo do Bob. Então isso, infelizmente, está acontecendo com a cidade de Souza. E por isso a gente tem que comprovar, tanto de documento, e se lamentar de não ver e de não ouvir o gestor, que tem um mandato, de poder defender, de poder atrair investimento para a nossa região. André, a gente percebe que ultimamente os prefeitos reclamam a queda do FPM, né? Alguns estão anunciando, né, até demissões. Como é que você imagina? Souza vai suportar o tanto de servidores, comissionados, contrato de excepcional interesse público, né, sem que não haja, né, um revés de, digamos, atraso salarial? Você já foi gestor, você sabe como é que funciona. Como é que se analisa esse momento crítico da queda do FPM para o município de Souza? Ora, hoje, a realidade dos últimos 8 anos na cidade de Souza é totalmente diferente do momento que eu vivi quando fui prefeito. A atual gestão viveu o início dos últimos 5 anos mar de rosas. O FPM era insignificante em relação ao bolo arrecadado, com a arrecadação própria do município. Porque o que a gestão faz é o que ela fez nos últimos 8 anos. Todos os anos, ela aumenta de uma forma arbitrária, sem passar pela Câmara, o alvará, o IPTU, o ISS. Então, ele começa a cobrar mais dos comerciantes, sufocar o comércio de Souza. E aí o FPM não é muito aquela parcela importantíssima para pagar as despesas, diferente de uma cidade como Verópolis, como Marisópolis, cidades menores. Souza, ela não vive do FPM, ela vive muito mais da arrecadação própria do que do FPM. E aí vai contra aquela história que nós vivemos lá atrás. Nós tínhamos 4 anos de seca, desemprego, o comércio fraco, comércio praticamente sem desenvolver, uma política nacional prejudicando o crescimento do Brasil com o impeachment da presidente Dilma, né? Então, foi um momento diferente. Hoje, o momento que a cidade de Souza vive é diferente, porque se você vai tirar um alvará, se você não tiver com o IPTU, não tiver com a água em dia, você não tira o alvará do seu comércio. Se você não paga a água, se você não paga o alvará, você vai para a justiça. Se você não paga IPTU, vai para a justiça. Então, as pessoas começam a pagar seus impostos, e aí a cidade consegue ter uma folga financeira, sem falar na folga que recebeu no governo passado federal, que foi os recursos da pandemia. Souza recebeu mais de 20 milhões de reais em relação à pandemia, com o município parado, sem despesa de combustível, sem despesa de alimentação, sem despesa de produtividade, sem despesa de diárias, e
e teve esse dinheiro nos cofres. Então vive um mundo diferente. Mas os municípios estão passando por dificuldades, independente daqueles maiores, lógico que tem como sobreviver. Souza, eu espero que não aconteça as demissões, porque se o prefeito manda para a Câmara a criação de 3 secretarias com mais de 20 empregos comissionados, é porque está com folga financeira ou então quer deixar um buraco maior para o próximo prefeito. André, vamos falar aqui rapidamente de números, pesquisa eleitoral em Souza. Seu nome foi citado com 14, alguma coisa de porcentagem, referente ao nome de Dr. Gilbertão, 12%, e saiu o nome, né, de outra pessoa, que foi do vice-prefeito, com 38,70 alguma coisa. Somando seus números e o Dr. Gilberto, fica em torno de 29%, e olhando para os números de Zé Nildo, ele está com 10,9 pontos na frente. Se olharmos a eleição passada, 38 mil votantes, e está com quase 4.100 votos, se as eleições fossem hoje, na frente, né, quer você como cabeça de chapa, quer o Gilbertão como cabeça de chapa. Como é que você analisou esses números, né, que alguns acham que esses números são apócrifos, né, e houveram vários questionamentos? E eu queria saber a sua opinião, como é que você recebeu, se realmente esses números representam a realidade hoje da política de Souza. Pereira, todos os números, pesquisas profissionais que fazem, a gente respeita os números. Eu sempre respeito as pessoas, respeito as instituições, mas os números não condiz com a realidade. Para você ganhar uma eleição em Souza, você precisa de 51% dos votos, em qualquer lugar da cidade. Se o atual candidato, que se for o candidato, que na pesquisa não tinha o outro candidato do prefeito, nem citado foi, mas vamos dizer que ele seja o candidato oficial, com 39% para 51%, ele ainda precisa crescer um bocado. E está aí há 8 anos. Se nós estamos aí com 14, 15, 10 pontos abaixo, a vitória é da oposição, pode esperar. E eu nunca fiz campanha saindo na frente de ninguém. Eu saio lá atrás, desacreditado. Ah, André não é candidato, André não pode ser candidato, André não tem como viabilizar, André não tem isso, André não tem aquilo, e André vai e ganha. Ganhei mais do que perdi. Né? Então, hoje nós temos 2 candidatos fortes. Nós temos Gilberto, que é um nome forte, é um produto que a cidade de Souza anseia, não imagine diferente. André, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem que eu chegar na prefeitura, eu faço, eu cumpro, eu realizo. Eu sou amigo, eu sou justo, eu sou correto, eu sou responsável. E Gilberto é um produto que as pessoas vão conhecer. Gilberto é um cara correto, é um cara honesto, é um cara cumpridor de seus compromissos, é um cara já politicamente definida a sua vida política, financeira, é um cara preparado, um grande gestor, já demonstrou isso. Então, nós podemos apostar sim em Gilberto para ser o candidato a prefeito, como Gilberto também aposta em André para ser novamente prefeito de Souza. Então, nós vamos fazer uma grande gestão, André e Gilberto, Gilberto e André, vamos estar juntos e vamos ganhar as eleições, Dinho. Pode esperar isso. Essa é a campanha que eu vejo que sinaliza com mais facilidade de ganhar a eleição, porque a eleição de Souza é Vasco e Flamengo. A gente não pode tirar a disputa de 2020 como parâmetro para as eleições, de maneira alguma. Se estiverem pensando dessa forma, o mundo do Bob vai ser destruído de uma forma que eles vão se internar, porque a história será diferente. A cidade a gente escuta pela imprensa, a gente escuta vê pelas redes sociais, o que eu falei, falta tudo. E a gestão é fim de governo. Então, cansou. São 12 anos as mesmas piadas nas festas, as mesmas pessoas vendendo, são as mesmas pessoas que conduzem a administração. A cidade cansa, a cidade está grande, a cidade é rica, a cidade é de homens empreendedores, a cidade é bem maior, são discussões de alto nível. Souza não tem essas discussões porque o gestor é pequeno, a prefeitura é pequena. A prefeitura se iludiu a cidade de Souza com obras do governo do Estado. No chicote do funcionário do Estado, se não votar no candidato do prefeito vai ser demitido. E aí você sabe que a necessidade de um emprego numa cidade como Souza é extremamente importante. Mexe com o vizinho, mexe com o pai da namorada do filho, mexe com muita gente, um emprego de uma casa, de uma família. E aí as coisas estão começando a se juntar. E aí pode ter certeza que nós seremos vitoriosos. A oposição de Souza voltará e faremos uma grande gestão a partir de 2025. Agora tem a eleição proporcional. O prefeito Tairone já disse que o seu grupo fará 13 vereadores. Na Câmara só tem 15. Então, implica dizer que vocês da oposição farão só 2.
Isso é verdade? Só tem 2 vereadores lá mesmo. Eu acho que a gente poderia estar... Quando é a live da cachorra parida que ele diz isso, né? Pronto, na próxima live da cachorra parida eu vou tentar, eu vou assistir pela primeira vez, eu vou confesso a vocês, eu vou procurar assistir, se eu tiver realmente moela, né, que diz, né? Ele diz que tem moela, né, coração, mas eu vou tentar absorver essas palavras para ver se eu consigo pegar o número da Mega Sena. Né? Como é que você consegue eleger 13 vereadores de 15, né? E já insinua isso há quase um ano de uma eleição? Então, um cara desse a gente tem que estar perto, porque pode que ele tenha um surto lá e diz o número da Mega Sena e a gente deixa de ganhar porque a gente não anotou, não deu credibilidade. Então, vamos aí, vamos para frente, vamos adiantar as coisas, Pereira, porque nós estamos de cabeça erguida, nós estamos fazendo nosso papel aqui como deputado, nós estamos juntando uma oposição, como Gilberto, como João Estrela, que é referência política na cidade de Sousa, como nós nunca tivemos um grupo tão forte, o caldo está engrossando e, com certeza, pode esperar que nós seremos vitoriosos nas próximas eleições. Falando também sobre as posições, as cores de Sousa, você só falou que o dinossauro é grande, né, lá em Sousa. E Luciano Cartacho tomou umas dores lá e veio defender Tyrone. Como é que você vê isso, essa defesa de Luciano Cartacho a favor de Tyrone? Eu sou amigo de Luciano, colega de Luciano, ele quis brincar, né, em falar que a gestão de Sousa é uma gestão do tamanho do dinossauro. Eu disse, realmente, é uma gestão de 500 milhões de anos atrás, que não existe mais. Né? Fica só a história. Né? Mas Luciano fala isso em tom de brincadeira, até porque tenho um respeito por ele, tive o prazer de votar no seu irmão, e o discurso dele lá em 2014 falava da atual gestão diferente do que ele quis defender hoje, até porque tem conveniência política com sua sobrinha dentro de um governo que já se instala, já fornecendo serviços, então faz sua defesa de acomodação política na cidade de Sousa. A gente tem todo carinho por ele e torce tanto por Luciano. Obrigado, André, pela participação hoje no Repórter BB. Eu que agradeço a você, Pereira, e parabenizar a você e a Dinha por estar sempre aqui na Assembleia, levando essas discussões, levando esses embates, levando os nossos requerimentos, nossas propostas, principalmente para a nossa região do Alto Sertão Paraibano. Um abraço e um beijo no coração de todos.